O CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital. Está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias. O tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT. E o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Começar agora mais um Integrando a Segurança dentro do canal do CT Segurança. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Adalberto Benhaja da BHC Sistemas. A gente começa agora mais um Integrando a Segurança aqui dentro do canal do CT Segurança. Lembrando que a gente também está transmitindo ao vivo para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica e também o Facebook do CT Segurança. Bom, como todo mundo sabe, o objetivo do Integrando a Segurança, que é toda terça-feira às 17 horas aqui, é a gente compartilhar ideias, conceitos, de forma que a gente consiga ajudar todos os instaladores, os integradores a nos tornar melhor e a gente conseguir entregar soluções com maior valor agregado para os nossos clientes. E no bate-papo de hoje a gente vai falar como a gente estar preparado para participar dos bids, dos processos, das concorrências que existem no mercado para projetos de segurança eletrônica. E para esse bate-papo de hoje eu trouxe duas feras aqui, o especialista, o craque, o consultor, Eitan Magal e o engenheiro Fábio Lima. Eitan, muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. O prazer é nosso, Adalberto, CT Segurança, eu tenho mais uma oportunidade de compartilhar conhecimento que a gente faz com muito prazer, com meus amigos, com parceiros, com um objetivo muito importante, tornar o nosso mercado cada vez mais profissional, mais técnico, mais transparente nos processos. Acho que todo mundo sai ganhando. Com certeza. Fábio, muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente também. Obrigado pela oportunidade de participar. Minha primeira live e eu espero que eu me comporte bem. Com certeza vai tirar de letra, não tenha dúvida disso, não. Bom, dá um oi aqui para todo mundo que está chegando no chat e já está acompanhando a gente desde o início aí. Jorge Custódio, Alan Silva, o Jaime, grande Zé Roberto da Techboard está aqui com a gente, pessoal da FJR também, Edson Silva, Ciron, Henrique, o Denilson e o Ranier, o time da BHC chegando, o Rogério também, enfim, e todo mundo conforme for chegando e quem estiver acompanhando, pode ir mandando as perguntas, sugestões dos temas aí, conforme a conversa for acontecendo, para a gente conseguir deixar esse bate-papo o mais enriquecedor aí para realmente a gente atingir o nosso objetivo, que é compartilhar conhecimento. E aí, para começar, eu acho que nada melhor que a gente explicar o que é essa sopa de letrinhas, o que é BID, o que é RFI, o que é RFP, RFQ,
que é isso, né? Pela Fábio, Eitan, vamos primeiro contextualizar e desmistificar um pouquinho o que são essas siglas, né? Não só na tradução delas, mas o que a gente tem que fazer quando enxerga cada uma dessas letrinhas aí pela frente. Não tem como fugir, né? Porque a língua inglesa ela entra dentro do mundo da tecnologia de um jeito ou outro, né? Verdade. Não tem como fugir. Bid em inglês é offer, offer é ofertar, né? RFP é Request for Proposal, né? Requisição para propostas, né? RFI, Request for Information, né? Requisitar informações, né? RFQ, que é a mesma coisa que RFP, é Request for Quest, né? Quest também é proposta em inglês, né? Então, você encontra RFP e RFQ são idênticas no meu conhecimento. Tudo começa com RFI. Então, momento que você... Eu estou trazendo uma visão do cliente, ok? O cliente foi lá contratar uma empresa, ok? E ela tem que comprar algum serviço, algum produto. Então, primeiramente, ela tem que colocar no mercado um documento que define qual o perfil das empresas que ela quer que participa no RFP, no projeto futuramente. Para você fazer a seleção, eu brinco que eu falo, você tem que saber que nós estamos subindo num barco furado. Tá? Porque depois que você colocou proposta numa empresa XYZ, ele traz para você uma proposta e te agradou, e você vai assinar o contrato, e depois você descobre que a empresa não existe, não tem caixa suficiente para sustentar, não tem engenharia para sustentar toda a tecnologia que está sendo comprado. Então, tudo isso a gente faz no RFI. Então, não é nada mais que uma lista de documentos que o fornecedor, o prestador de serviço tem que apresentar para o cliente, onde que ele consegue analisar a evidência daquela informação que foi solicitada. A gente, geralmente, o Fábio se me ajuda, são 3 critérios. Tem administrativo, financeiro, jurídico e técnico. Certo, Fábio? Isso, técnico. Então, a gente cria os critérios, são vários documentos que tem que ser apresentados, desde balanço, na questão financeira, faturamento. Você não pode fazer um projeto, por exemplo, que custa, que vai significar 50% da receita ano daquela empresa. Incabível. Então, você tem que saber medir isso. São vários critérios que o cliente pede para as empresas informar de maneira organizada. E uma vez que ele recebe essas informações, eles são tabulados. Aí Fábio explica melhor que faz isso. Legal. Vamos lá, Fábio. Depois, então, como o Eitan comentou, quer dizer, aí a gente recebeu, nós como integradores, fomos lá, respondemos os questionamentos das informações sobre as nossas empresas, sobre os projetos que a gente já implantou. Fala um pouquinho para a gente aí o tipo de documentação, o tipo de informação, o que faz mais brilhar os olhos e os ouvidos, né, dos consultores, do cliente, até para a gente, como integrador, estar cada vez mais preparado para efetivamente atender o que o cliente quer, porque é importante todo mundo que está acompanhando a gente saber que tudo isso que a gente está falando, o foco é conseguir atender e satisfazer o cliente, né? Ninguém está aqui para simplesmente atender uma documentação, preencher uma planilha. Não, são tudo formas e meios de a gente conseguir, no final das contas, seja a consultoria, seja o integrador, entregar para o cliente algo de valor e algo que efetivamente resolva as dores dele, né? Então, conta um pouquinho para a gente, Fábio, as etapas, né, depois que vocês recebem ali aquele monte de planilha, aquele monte de documento ali, como se achar naquilo e como dizer quem é quem, entender um pouquinho mais para conseguir separar aí o joio do trigo, né? Olha, Adalberto, como consultoria, a gente tem que ser objetivo. Não podemos usar nenhum tipo de critério subjetivo para fazer nenhum tipo de análise, né? Então, na fase de RFI, a gente pede uma série de documentos da constituição da empresa para que a gente possa mostrar, não para nós, mas para o cliente final,
que se trata de uma empresa regular, que está operando normalmente, que está com as suas certidões de débito todas em dia, se tiver algum problema vai aparecer, a empresa vai ter oportunidade de esclarecer, né? Então, na questão da constituição da empresa, ela é mais importante para o cliente final, porque traz segurança de que ele vai contratar com uma empresa que está operando normalmente e regularmente perante o governo, né? Perante as instâncias de governo, né? O que faz brilhar o olho do consultor é quando a empresa evidencia que tem uma estrutura que vai atender aquela demanda que está sendo colocada. Ou seja, que a empresa está regularmente registrada no CREA, ela tem um responsável técnico registrado no CREA, os projetos que ela realizou, ela acervou esses projetos no CREA. Por que isso é importante? Porque quando você faz todo o trâmite dentro do CREA, você tem a responsabilidade objetiva sobre aquilo ali. Então, é um processo burocrático, às vezes um pouquinho demorado, não custa muito, mas para você acervar uma obra no CREA, você tem que ter um atestado emitido pelo cliente, tem que ter um engenheiro responsável do cliente que emita um laudo sobre esse atestado, dizendo que está tudo correto, tem que ter o engenheiro da empresa, responsável técnico da empresa que está solicitando isso, e vai juntar esse laudo do engenheiro do cliente, vai juntar o atestado, vai juntar a responsabilidade técnica dele. Só assim você consegue acervar uma obra, uma instalação. Então, isso traz uma segurança adicional para o cliente, né? Porque não se trata de um atestado que a gente sabe que você pode pegar o logotipo do cliente, de um cliente qualquer na internet e montar um atestado, né? Quando se trata de um processo burocrático todo registrado no CREA, isso traz um conforto e uma segurança melhor. E a gente também analisa a estrutura da empresa para saber quantos técnicos, quantos engenheiros, quantas pessoas de desenvolvimento de software e assim por diante, né? Tudo isso ajuda a gente a compor uma avaliação objetiva, tá? das empresas. Acho que para o cliente tem dois fatores muito importantes. Primeiro, a questão, realmente, vou assinar um contrato com uma empresa que me dá segurança para entregar aquilo que eu me comprometi perante meus clientes internos para fazer. Isso é uma coisa. E segunda coisa, a questão da compliance. Então, o processo tem que ser super transparente. Eu posso ser auditado por qualquer departamento, não sei se no mundo corporativo, ou por qualquer morador que está questionando o processo numa associação ou num condomínio. Né? Porque a gente sabe que, infelizmente, a gente tem fama como latinos. Né? Eu me considero latino porque sou naturalizado brasileiro, apesar de ser israelense. Já está tropicalizado também, né? Estou tropicalizado. E esta fama, que o prestador de serviço sempre tenta levar vantagem do cliente, de alguma maneira, a gente tem que acabar com isso. Como que você faz isso? Com evidências, com documentos. Está aqui, está transparente, está aqui as evidências. Isso também ajudando. A gente está levando estas práticas também para projetos que o menor que seja. Não é isso só projetos por milhões. Também para projetos de 50, 60 mil reais. Ele tem que seguir o mesmo conceito. E esse é o trabalho que a gente precisa de alguma forma. Aqui o integrador saber que ele precisa se preparar, porque a gente precisa conseguir levar isso para o cliente final. Quer dizer, o cliente final, mesmo que seja um projeto menor, como o Itan falou, de 30, 40, 50 mil reais, esse cliente precisa saber que ele comprou bem. Ele precisa ser bem atendido. Porque, primeiro que esse cara que hoje está comprando 50 mil, amanhã ele pode comprar $500 mil, certo? Esse cara pode crescer, esse cara pode indicar. Agora, outra coisa que a gente precisa fazer é a percepção do cliente para o nosso mercado ser melhor. E quando a gente vai lá, implanta de qualquer jeito, instala sem mostrar o que a gente sabe fazer, a gente, de alguma forma, está passando uma mensagem onde dá uma diminuída do nosso mercado, né? E sobre esse ponto que o Fábio comentou da questão CREA, o legal também é a gente comentar, e a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo em outros pontos,
do quanto não é tão complexo esse tipo de coisa. Assim, existe uma burocracia, mas isso é possível. E se o integrador ele está afim, está disposto de participar das concorrências, ele quer estar presente no cliente, ele quer entregar projeto de valor, ele precisa ir atrás disso. Não tem o que fazer. Então, você precisa ter um investimento ali, seja financeiro, seja intelectual, mas você precisa ter isso. E a gente tem até, eu vou deixar aqui no link do chat, a gente tem um episódio do Integrando a Segurança onde a gente só fala do CREA. A gente dá uma desmistificada do como faz para você ter o atestado, como você tira o CREA, como que você acerva. Então, eu acho que é bem bacana a galera assistir para correr atrás e se preparar, porque, como o Fábio falou, isso é bem importante e faz diferença. E aí, Fábio, fala um pouquinho para a gente ali como é a metodologia de definir o peso e o valor de cada participante numa concorrência. Como conseguir saber quais são os pontos que fazem esse integrador estar melhor do que aquele outro, o que na estrutura conta mais pontos para vocês. Enfim, se puder entrar um pouquinho nesse tema aí, é bacana que a gente deixa de uma forma até um pouco mais didática para todo mundo, né? Ressaltando novamente, todos os critérios são objetivos. Então, quando a gente faz análise de uma proposta, se a gente pediu, por exemplo, que o capital social da empresa seja de R$50 mil, se a empresa tem o capital superior a isso, ela recebe a pontuação máxima no quesito. Se é inferior a isso, ela vai zerar, nesse caso, porque são só duas alternativas. No caso da análise técnica, a gente também, na documentação do projeto, a gente tem todas as especificações. Ou seja, a gente sabe o que a gente quer receber. Então, é muito importante ler as especificações, porque quando você diz que quer um monitor profissional de vídeo, lá embaixo vem escrito, não aceitamos televisores, por exemplo, em caso de circuito fechado de TV. Então, se a empresa cota um televisor, ela não vai receber a avaliação, ela vai receber uma nota mínima ou zero também. Se ela cotar um produto que atenda às especificações que estão lá colocadas, tamanho, brilho da tela e assim por diante, e se trata de um monitor profissional, ela vai ter a pontuação máxima. E isso a gente faz para todos os equipamentos que compõem o fornecimento. Ou seja, você não elimina o integrador, né? Ele não está eliminado, mas ele naquele item tem uma pontuação mínima, ou seja, aí ele precisa, de repente, se superar nos outros itens, né? É meio que isso. Exatamente. A gente, além de não eliminar, ao término a gente trabalha com rodadas de avaliação. Então, ao término da primeira rodada, o integrador ele recebe essa avaliação. E ele vai saber exatamente aonde ele não está atendendo. E ele vai ter oportunidade de corrigir a proposta dele. Então, é legal porque a gente a gente procura dar esse feedback, né? E muitas vezes os integradores não respondem a contento, né? Então, você está ali afirmando, olha, esse equipamento não está atendendo. E ele continua cotando o mesmo equipamento, né? Depois... A gente pulou, porque a gente estava falando do RFI, agora vamos falando do RFP. Então, o RFI, eu selecionei as empresas que podem me atender. Perfeito. Okay? Agora vai o série de documentação do RFP. Então, a gente sentamos com o cliente... Que aí entra a questão técnica da proposta em si daquele cliente, né? A gente deixa de analisar só a empresa e passa a analisar os produtos e a solução que o cliente quer comprar. Exatamente. Quais são os documentos que compõem neste pacote? Vem especificações de equipamento, memorial descritivo dos sistemas ou dos subsistemas, como que tudo vai funcionar, carta convite com os critérios, com os pontos que deve ser de fornecimento do sistema. Esqueci mais alguma coisa, Fábio? É isso, né? Condições gerais de fornecimento, onde a gente informa que vai ter que ser cotado o container, ou informa que não tem, o cliente não tem estrutura para armazenar equipamentos durante a obra, onde tem um quadro
de responsabilidades que diz o que é que cada um dos atores do processo é responsável, e assim por diante. Então, são informações muito importantes que ajudam a compor o custo, né? E ajudam a deixar muito claro para quando, durante a instalação, por exemplo, não ter dúvidas de quem é que tem que fornecer o andaime, quem é que tem que fornecer plataforma elevatória. A gente procura descrever tudo ali. Durante a fase de concorrência, é interessante também, porque a gente sempre faz a visita técnica e sempre abre um período para o integrador tirar dúvida. Então, eles têm que aproveitar isso. Tem que aproveitar isso, porque é um prazo que tem que ser curto, em função dos prazos que até os nossos clientes exigem da gente, e é um prazo precioso, né? Então, você pode tirar muita dúvida ali. A gente sempre E aí tem uma dúvida, Fábio, isso é só um parênteses sobre esse ponto que você falou, que aí pode ser uma curiosidade dos integradores, né? Nessa fase de pergunta, eu sou partidário que aí a gente tem que perguntar o máximo possível, né? Que não existe pergunta ruim, o que existe ruim é não perguntar. Mas como a consultoria enxerga, por exemplo, imagina que o integrador, o instalador mandou aquela pergunta meio nonsense ali, sabe? Um negócio meio... O quanto isso pesa na avaliação desse fornecedor? Alguma coisa ou não? Não pesa nada, porque o critério é objetivo. Perfeito, então, ótimo. Não Legal. posso acrescentar essa subjetividade. Não posso. Né? Então, fiquem tranquilos, façam perguntas. Legal, isso é bacana. E mais que isso, a gente compartilha as respostas com todo mundo. Porque sua pergunta pode ser do outro. Só porque algum motivo escapou, achou que não é importante, a gente não corre esse risco. A gente compartilha as informações com todos para buscar um processo igualitário, tá? Que seja transparente. Eu falo, não sabia, ninguém me falou. Cara, se você sabe ler, estava lá. Então, busca as informações que veio da gente. Né? E isso é muito importante considerar. Legal. E aí, continuando a avaliação, então, técnica, Fábio, enfim, as especificações dos produtos, analisando ali o quanto atende, e aí, para cada produto ou para cada competência, por exemplo, imagina que no projeto você tem lá CFTV, você tem alarme e controle de acesso. Existe um peso diferente pelo tamanho, a parte CFTV é mais relevante que o controle de acesso, ou realmente o julgamento ele é linha por linha, pontuação de linha por linha e depois soma tudo? O julgamento ele é linha por linha. Porém, a gente atribui peso aos equipamentos mais importantes. Então, por exemplo, uma câmera de vídeo e um switch de um sistema de CFTV tem um peso maior do que uma fonte de alimentação. E assim por diante. A questão de sistemas, de hardware, de computadores, isso pesa mais. No breaks, pesa mais do que cabo, por exemplo. Né? Então, a análise é linha a linha, com pesos maiores para os equipamentos mais significativos do fornecimento. E o integrador vai saber disso, porque quando ele recebe o relatório, eu vou mostrar aqui, quando ele receber o relatório, os pesos estão lá. Legal, bacana. Tá? Então, ele consegue saber onde ele não atendeu. Aqui, e aí, linha por linha ali, você foi avaliando exatamente o que ele apresentou. Legal. Aqui nessa concorrência, não foi informada a especificação da máquina. E a gente ainda dá uma oportunidade. Eu poderia zerar o item, mas eu não zero. Eu deixo como um atendimento parcial. Tá? Porque muitas vezes os fornecedores, você pede uma determinada especificação para um computador e o fornecedor manda a marca e a linha do produto, mas na linha do produto tem diversas especificações. Como é que eu vou saber se ele orçou a correta? Como é que eu vou saber se ele entendeu o que eu estava querendo aquela máquina, com aquele processador, com aquela quantidade de HD? Ele precisa me dizer. Então, aqui no caso, não informou a especificação da máquina orçada. Então, provavelmente, ele cotou uma marca dentro dos fornecedores que
que a gente entende que atendem o projeto, mas ele não disse qual foi a configuração. E A gente assim por faz, diante. Bacana. A análise linha a linha. Pode falar, Itan. É importante que os fornecedores tenham a visão que a gente, como consultoria, o sucesso deles é sucesso nosso. Então, a gente está embarcando essa jornada, vamos fazer junto. Porque no final do consultoria não está ali para eliminar, né? Não está ali para maltratar o integrador. Né? De jeito nenhum. A gente precisa dele firme e forte, porque senão a gente não entrega. E o projeto do quem? Do Itan. Entendeu? Nós vamos juntos. Se a gente vai afundar, vamos afundar juntos. Se a gente vai levar medalha, vamos levar medalha junto. Então, por isso é a questão da parceria. Por isso que a gente faz questão, você vê que esse exemplo que o Fábio está mostrando está na terceira rodada. A gente podia matar no primeiro, aqui que não atendeu, tchau. Tira fora da lista. Não é isso que a gente A ideia é dar a chance de a pessoa buscar, conhecer, ir lá, aprender, corrigir, né? Sim, e mais, né? De apresentar um orçamento consistente, né? Porque na maior parte das concorrências, a gente não tem acesso a preços. Então, eu não sei, eu não tenho oportunidade de analisar se o fornecedor cotou a máquina básica ou cotou a máquina top de linha. Eu só tenho essa oportunidade se ele me apresentar o que ele cotou. Caso contrário, ele pode ganhar a concorrência, vender um computador, um Core i3 e tem que entregar um Core i7. É prejuízo para o integrador. A gente não quer isso, porque um processo todo desse, começando com consultoria, concorrência, implantação, tem que ser saudável para todo mundo. Tem que ser saudável para a consultoria, para o integrador e para o cliente. Claro. A metodologia tem uma dúvida. Envelopes, isso não pode nunca esquecer. Tem um envelope na apresentação da proposta basta, a apresentação da proposta técnica e a outra comercial. Aí só se vai para comercial depois que a proposta técnica administrativa ele passou nesse ponto, né? Perfeito. Então, primeiro tem o arquivo técnico, e depois o comercial. O cliente não aguenta, ele vai lá e cota, ele quer ver o valor. Já quer ver preço, né? Já quer saber o preço. Mas a gente tenta segurar. Falei, não adianta dar preço. Vamos ver se ele está atendendo os requisitos técnicos. Porque é muito fácil dar uma proposta barata. Só que ele não vai entregar. Não, até porque a gente tem que comparar preço de soluções iguais, né? E aí, para isso, obviamente, a gente primeiro precisa avaliar se tecnicamente as soluções são iguais, né? Exato. Aí tem uma dúvida aqui do Alan Silva, que ele fala, né, como uma empresa de pequeno porte, como ela pode, quais são as dicas para ela começar a se preparar para isso, para conseguir participar de um processo mais complexo ou mais seletivo, né? E ele também fala da questão da empresa pequena que, de repente, não tem a figura do engenheiro, né? Se pode ser um engenheiro que dá um apoio específico apenas para um projeto. Bom, eu vou falar um pouquinho, e aí, certamente, o Itan e o Fábio complementam aí com o que eles conhecem, mas, Alan, você não necessariamente precisa ter o engenheiro seletista dentro da sua empresa. Você pode ter um contrato com ele de prestação de serviço. Dentro do CREA existe só uns limites de faixa horária, então você tem que contratar ele por 4 horas semanais, 6 horas semanais, 8 horas, até 40 horas semanais. Mas você pode, sim, fazer uma contratação de prestação de serviço de um engenheiro, e aí você tendo esse contrato com ele, você cadastra ele junto à sua empresa no CREA e pronto, você já passa a ter sim sua empresa registrada no CREA e já passa a habilitar essa questão de você estar no CREA. E aí a cada projeto que você for implantando, independente do tamanho, vai acervando a obra, que aí no link que eu te mandei aí do Integrando a gente fala um pouquinho mais de detalhe, mas vai integrando a obra, vai acervando os projetos, porque é bem comum, e aí o Itan e o Fábio podem me corrigir se eu estiver errado, mas é bem comum você, às vezes, poder somar os atestados, né? Imagina que você vai participar de uma concorrência que é a implantação de 200 câmeras, e aí se pede comprovação que você já tem instalado 100 câmeras. Não necessariamente você precisa ter 100 câmeras e um apenas atestado. Você pode ter 10 atestados de 10 câmeras. Normalmente isso é aceito, né, pelo cliente, tanto em projetos privados quanto públicos. Então, o caminho começa aos poucos, mas começa o quanto antes, que daqui a pouco, mesmo a empresa sendo de menor porte, você vai ter toda essa documentação. E aí, Fábio,
como encarar isso? Então, a empresa menor, que você consegue perceber ali que ela tem uma estrutura menor, mas não porque ela não atende, não porque ela é incompetente, porque ela está em desenvolvimento. Como olhar isso para também conseguir deixar que ela consiga sim participar, até porque ela precisa ir conseguindo ganhar os projetos para ganhar corpo e aí conseguir crescer, né? Olha, você vê que para isso a gente tem que colocar uma dose de subjetividade. Né? Nós não podemos. Então, de novo, Adalberto, o critério ele é muito claro. Se nós pedimos 3 atestados de fornecimento de 300 câmeras, 100 câmeras em cada atestado, se a empresa apresentar 10 atestados de 30 câmeras, ela vai ter cumprido o requisito, mas porém com uma pontuação menor. Veja, a análise técnica, a gente coloca um peso maior, porque nós queremos que a empresa atenda aquilo que a gente colocou. Mas o cliente final, ele coloca um peso maior na análise comercial, e que nós não fazemos, né? Então, uma empresa menor não necessariamente não vai pontuar, não poderia participar. Ela pode sim participar. Uma empresa menor, a gente entende que também tem menores custos. E, embora tecnicamente, naquele processo, ela tenha obtido menor pontuação na parte de estrutura da empresa, parte de documentação da empresa, se na parte técnica ela tiver ok, ela vai receber uma pontuação que pode, de repente, compensar. E se na parte comercial ela tiver melhor ainda, ok, mas a gente se reserva o direito de procurar entender como a empresa está posicionada no mercado. Então, assim, se ela for uma empresa menor, que a gente não conhece, nós vamos fazer diligência. Nós vamos até os clientes dela, nós vamos conhecer a sede dela, nós vamos procurar os distribuidores de onde ela compra os produtos, procurar saber quem é essa empresa para poder informar o nosso cliente final. Legal, bacana. O Jaime coloca uma pergunta aqui, do quanto o BID, né, e aí não sei em qual etapa dele estaria, se na carta convite, se depois, mas antes de apresentar a proposta, se é comum e deveria está previsto a questão de como tem que ser faturado. Quer dizer, mesmo que você não está entrando na questão preço, mas pode ser uma análise, a forma de faturamento pode ser uma análise técnica, né? Porque, de repente, é um jeito de um fatura como equipamento, outro serviço, outro fala que é faturamento direto, e, de repente, isso poder deixar a concorrência desigual. Na visão de vocês, isso tem que ficar mais como uma análise comercial, e aí fica a critério do cliente avaliar isso mesmo, ou o quanto isso é bacana puxar para o lado da especificação e como uma questão técnica para conseguir dar uma normatizada, né? Faturamento de equipamento é como equipamento, faturamento de serviço é como serviço. Enfim, de forma que nessa parte todo mundo fica em pé de igualdade também. Como vocês enxergam isso? Geralmente isso entra na fase 2. Depois da primeira, ok? Da primeira rodada, depois da primeira equalização, a gente escolhe geralmente 3 empresas, ok? E com eles a gente começa a negociar. Obviamente, no processo de negociação, tem a questão também de pagamento, fluxo de pagamento, a engenharia financeira do processo. Ok? Aí vem mais criatividade, possibilidades que pode imaginar. Faturamento direto é muito comum hoje, a gente tem muitos projetos que a gente usa essa metodologia. Financiamento, eu falo, ou o fornecedor vai colocar isso no preço dele, ou você, cliente, você vai buscar esse financiamento. Tá? Então, isso é muito comum no mundo condominial. No mundo corporativo, é difícil, é questão de caixa. Isso, se você, como gestor, que você está abraçando, está desenvolvendo um projeto, e você tem este verbo alocado no seu orçamento, ok? Daquele ano, o dinheiro lá está guardado. Agora, o suprimento vai tentar tirar o melhor
proveito desse dinheiro. Então, no mundo condominial é muito importante, por isso uma metodologia que a gente tem no mundo condominial, para você fazer projeto, você tem que saber qual budget você tem. Então, não adianta você ir lá desenhar um projeto maravilhoso, você vai entregar para a comissão de segurança, para o presidente da associação, falou, ele vai ficar, cara, não tem dinheiro por isso. Então, primeiramente, a fase 1, a gente fazer aquilo que a gente chama de análise e recomendações com custo estimado. Uma vez que a gente desenha este plano conceitual com custo estimado, a gente vai para a Assembleia para aprovar a arrecadação extra. Ok? A partir de tomar a decisão, começa a arrecadação. Então, quando a gente faz o projeto básico, ok? E prepara o RFI e RFP, tá? O dinheiro já está começando a entrar na caixa da associação do condomínio. Então, já quando define o integrador... Já tem uma parte desse caixa. Já tem dinheiro, parte do dinheiro. Ok? Agora, aí eu vejo quando tem saldo, aí eu faço um parcelamento. Com esta verba. Geralmente, esta metodologia que a gente faz. Agora, para baratear, a gente usa faturamento direto. A parte civil, por exemplo, a gente geralmente tira do integrador, foi muito caro para o integrador fazer base de... Esse era um ponto que eu ia perguntar, exatamente. Como que essa questão de parte civil ou a infraestrutura mais pesada, o quanto isso faz bem estar com o integrador ou realmente não? De repente é direcionar para uma empresa de civil, uma empresa de obra. Então, pelo que você imagina, de repente é fazer essa separação para... Tá. E o cliente não acha ruim isso, de repente, ele ter 2 fornecedores, ou isso acaba sendo um problema que aí fica para a consultoria resolver? A gente participa, mas a gente não assume a responsabilidade, ok? Todos os projetos arquitetônicos a gente comenta, a gente corrige antes de executar. Isso não tem como. Em 2, layout civil, obviamente, e questão de infraestrutura, de dados e elétrica. Tá nascendo algumas oportunidades que o cliente já quer falar com um fornecedor só. Então, ele contrata a Itamagal para entregar todos os projetos. Seja executivo da infra, seja executivo da arquitetura, seja executivo da tecnologia. Aí depois vai para a implantação, comissionamento, operação assistida, treinamento. Então, é ASE. Porque no fundo ele quer sistema funcionando, cara, mas ele não entende nada. Sim. Entendeu? Então, mas ele quer falar... pagar, elogiar ou reclamar, né? Exatamente. E se não, ele vai ter que contratar alguém para fazer isso, tá certo? Ele vai ter que ter um PMO, que acompanha este projeto, este processo, que é árduo, é muito trabalhoso. Quando você vai para projetos grandes, tem muitas interfaces com engenharia civil, elétrica, dados, tem complexidades muito grandes, e tem que ter conhecimento, não é fácil. E nesse ponto aí que você comentou, Eitan, na questão depois da negociação e a gente, foi lá, fez faturamento direto ou não, mas enfim, chegou de repente na empresa que efetivamente vai fazer a implantação. Algumas questões como a gente conseguir garantir, isso tanto pensando nos outros integradores que participaram da concorrência e não levaram, quanto para o lado do cliente de ter o que ele comprou, e também como do lado da consultoria de todo o trabalho que foi feito tenha sido produtivo. Como garantir que tudo aquilo que foi tratado, ou seja, tudo que ele colocou de documentação, que ele colocou de case, que ele colocou de produto, vou entrar com essa tela aqui, vou entrar com esse servidor, vou entrar com essa câmera boa e tudo mais, de que depois, na prática, efetivamente isso aconteça. Porque o cliente não tem ainda esse poder de validação depois lá no final. Aí o ideal é que a consultoria continue fazendo esse trabalho de auditoria, ou como você falou, dependendo do cliente, ele tem lá um PMO, ele tem um cara de gerência de projetos, ou ele define alguém mais técnico. Aí tem o condomínio também, fica na mão do síndico. Como fazer isso? E eu falo isso com a preocupação de integrador, de às vezes você participou do projeto, você não ganhou, porque a pessoa foi melhor que você, mas só na parte de documentação. Porque na execução ele não vai entregar aquilo que ele disse que entregaria. Isso é um problema, né? E isso é pior ainda porque a percepção de valor para o cliente vai lá embaixo, né?
Como a gente tratar isso daí? Primeiramente, bom contrato, SLA. Não tem como hoje embarcar em umas aventuras de projetos grandes sem definir claramente os critérios, os indicadores e as penalidades. E, obviamente, a gente sabe que você, como integrador, você também você sofre com fornecimento, atraso, importação, obra civil que atrasa, tempo que atrasa a obra, então você, obviamente, tem que ter um processo de julgamento nesse processo. Mas, uma vez entendido que tem um desleixo, digamos, da parte do fornecedor, de não entregar, ele tem que ser penalizado. Isso tem que estar na carta convite e ele tem que saber precificar isso, porque ele tem que ter uma margem de falha. E ser humano no processo, vai haver falha, não, é inevitável. Agora, você tem que ser falhas aceitáveis. Se você vê que o cara tem uma boa vontade, ele está atendendo, ele está entregando, mas tem fatalidades nesse processo, principalmente quando você depende do próprio cliente. Esquece do seu fornecedor. A gente tem casos, Fábio, que a elétrica não está adequada. Então, como que vou entregar um sistema funcionando se a elétrica é adequada, se a infraestrutura de dados não está adequada? Depende dele, só que aí foi a entrega dele, só que ele não entregou. Como que faz este match? Aí começa. Mas acompanhamento do projeto, uma implantação, tem que ser em loco, relatórios, reuniões periódicas com fornecedores, com cliente, e no final, questão de comissionamento. Então, checklist, ver o que foi comprado, se foi entregue, se está funcionando, e começa a corrigir. Aí entra na fase de manutenção, etc. E, antes disso, operação assistida, treinamentos, etc, etc. Fábio, alguma coisa para complementar que eu não falei? Não, tá perfeito. Você só esqueceu do projeto executivo, né? O projeto executivo é o conjunto de documentos que garantem que o integrador está entregando aquilo que ele vendeu, né? Porque nessa fase a gente vai checar o posicionamento, se está de acordo com o que foi pensado, a gente vai checar se os equipamentos que ele pretende entregar são aqueles que ele vendeu realmente. E, é claro, nesse momento, nós estamos livres para atender, para escutar as propostas de melhoria do próprio integrador. Porque, assim, quando a gente prepara e faz uma concorrência, o nosso objetivo não é contratar uma empresa. Nosso objetivo é que o nosso cliente final tenha um parceiro. E, como um bom parceiro, certamente ele pode ter boas sugestões. Pode ter sugestões que melhorem aquilo que a gente pensou, pode ter sugestões que diminuam o custo para o cliente final. Então, no momento de preparar o projeto executivo, é o momento onde o integrador ele pode colocar o tempero dele no processo. E aí a gente pode, a partir desse momento, levar para o cliente final essas propostas de melhoria, tanto técnicas quanto financeiras, né, quanto questão de dinheiro, e mudar aquilo que foi licitado, vamos dizer dessa forma. Mas só a partir desse momento e só com a aprovação do cliente final. Porque se a gente comprou a princípio vai ser... Se o cliente comprou a princípio vai ser instalado o A que tem que ser entregue, né? Exatamente. Mas aí isso permite uma certa inputs e outputs, take in, take out, depois com o integrador escolhido para o projeto. Isso muito comum, está muito certo, porque quando a gente fez o projeto, a gente às vezes demora muito tempo, desde o tempo que você faz o projeto até a execução. Aí pode mudar, tem soluções diferentes, a tecnologia muda toda hora. A gente aprendeu recentemente com um cliente enorme que a gente está atendendo, tem que saber estressar o processo. Estressa ele, vê todas as possibilidades possíveis, tá? E documenta isso. Aí começa a pensar nas melhorias, melhor resultado, custo-benefício para atender aquele projeto, aquela demanda. E você precisa fazer isso com parceiros. Tá? Então, por isso é importantíssima a questão da escolha do integrador,
que ele vai ter que ser assim, braço a braço, junto que vamos chegar lá. A gente vai atender o cliente. Agora somos dois fornecedores, consultoria e integrador frente ao cliente. Ok? Isso é muito rico e traz muito ganhos. Não? E vocês acabam pegando muito a questão, porque assim, até o Alan Silva coloca aqui, perguntando se de repente se o Itan e o Fábio vão disponibilizar algum protótipo aí do projeto para eles se balizarem. Mas eu acho que talvez a melhor resposta até para o Alan e para todo mundo, pelo que eu captei aí de tudo aí que o Fábio e o Itan compartilharam com a gente primeiro já dá muito valor para a carta convite, né? Que lá onde estão as principais regras e premissas do jogo. Então, a gente ir lá e toda a carta convite receber, efetivamente ler com calma. Aí a importância de você ter um pré-vendas ou ter o pessoal que realmente, tecnicamente, consiga parar, ler, e não só tecnicamente, quanto também as outras questões, como a gente falou, de certidões, que precisa ter. Então, acho que a carta convite já é o melhor protótipo do que vai vir para aquele projeto, né? E aí a minha dúvida é o quanto, de repente, está lá na carta convite todo o roteiro do jogo, da competição, do bid, mas às vezes o integrador está muito focado em querer discutir apenas o modelo da câmera, como ele vai fazer a instalação. E ele deixa de lado uma questão básica, às vezes, que é o cronograma. Aí ele vai lá e apresentou proposta, esse tipo de coisa, sem pensar, sem ter bem claro como ele cumpre aquele cronograma, né? Ele só pensa que ele vai entregar em 90 dias, mas não o que ele tem que fazer nos primeiros 10, o que ele faz depois. O quanto isso vocês enxergam que é um problema, o quanto os integradores acabam realmente não se preocupando com isso e isso cria problema para o cliente. E aí, o que vocês sugerem para a gente começar a fazer melhor, né? Pessoal, planejamento é uma etapa fundamental de qualquer instalação, inclusive tem custo, vocês devem apontar no momento de compor uma proposta, quanto vocês pretendem gastar com planejamento, porque vocês só têm a ganhar com isso. Vocês podem, durante um planejamento, verificar que podem economizar mão de obra, verificar que podem faturar melhor para a empresa, faturar mais rápido, ter dinheiro em caixa mais rápido. Então, assim, planejamento é tudo, exceto o projeto. O resto é planejamento. E é importante, não pode deixar de lado, né? De jeito algum, de jeito algum. Um dos documentos que a gente entrega são especificações. Nas especificações, para a gente ter a preocupação que, de novo, ter uma concorrência bem igualitária, o integrador recebe uma planilha de Excel com as células travadas, ele pode só colocar marca, modelo, custo unitário e custo total. Ele não pode mexer além disso, senão a gente consegue comparar banana com banana, maçã com maçã. Uma vez depois, analisando, a gente escolhendo o integrador, aí sim depois pode fazer as alterações, seja nas especificações X, Y, Z daquele equipamento. Aceitável só se a gente tem que ser certificado para a gente. A gente teve um caso que a gente não acompanhou o cliente na negociação, ele não permitiu, o fornecedor convenceu ele a mudar o projeto. Você acha que funcionou? Não Nenhuma funcionou. Chance, né? Sim, uma chance. Foi mais barato, mas não funcionou. Ou seja, provavelmente mais caro depois, né? Você tem que combinar. Foi mais barato só aquela compra, né? Exatamente. Tem que combinar com o artista. Então, se você é projetista, você desenhou uma coisa. Está na sua cabeça, está documentado. Então, não tem como vir aqui e tirar uma peça aqui. Já foi. Entendeu? Então, faz parte desse processo para a gente acompanhar passo a passo todo o processo de implantação de um projeto. Você ia comentar mais, você ia complementar com alguma coisa, Fábio, aquela hora ou não? Não sei se eu acabei te cortando. Acho que eu ia comentar ainda alguma coisa em relação ao cronograma, porque o cronograma é muito importante para o cliente final, que muitas vezes é leigo, porque ali ele vai enxergar os possíveis, ele vai poder enxergar os possíveis impactos
no próprio dia a dia dele, seja uma empresa, seja um condomínio, seja um bairro. Então, essa é uma das grandes importâncias também do cronograma, né? Verdade, de repente é uma calçada que você vai abrir, ele tem que saber que Exato, naquele dia ele não vai poder sair com o carro, tem que passar uma exatamente, infraestrutura na quadra, não pode ninguém entrar na quadra naquele período, né? E aí exatamente. realmente a importância de a gente olhar cronograma não só como o final, porque eu sei que nós integradores cometemos esses erros às vezes. A gente olhar que eu tenho 100 dias para entregar uma obra, e eu só olho que o que importa é no 100º dia a obra está pronta. Só que não, a gente precisa mudar essa metodologia que assim, se eu tenho 100 dias para entregar a obra, eu preciso saber o que tem que acontecer em cada um dos 100 dias, e saber que ao final do primeiro dia eu preciso ter terminado pelo menos 1% da obra, né? Porque se eu não fiz 1% da obra no primeiro dia, numa obra de 100 dias, eu já estou atrasado, né? Eu vou ter que tirar a diferença no outro dia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem duas entregas muito importantes que o integrador sempre tem que considerar. Primeiro, as build, tá? No final do projeto, desenhar ele, documentar como realmente foi implantado aquele projeto, para deixar esta memória no cliente, se amanhã para questão de manutenção ou de qualquer intervenção, as coisas mudam, né? As direções, os síndicos mudam, os gestores mudam, então tem que ter isso, este acervo muito importante. Isso a gente sente se falta no mercado quando a gente vai com projetos, pede documentos, plantas em AutoCAD, não tem. No mundo condominial, não tem, por questão de direitos autorais. Então, os projetistas não entregam isso em formato editável, em DWG, para as administradoras. Então, às vezes, tem que fazer todo um processo de digitalização de plantas, e aí tem que ir em loco para conferir se a digitação está conforme o ambiente, etc, etc. Então, a questão das build plantas, muito importante. E segundo, são manuais de operação. Não são manuais do equipamento. O manual para aquela pessoa que vai operar o sistema que foi instalado. E uma pessoa, este prestador de serviço tem uma rotatividade muito grande. Então, o cliente que investiu 100, 200, 1 milhão, 2 milhões de reais em tecnologias, não vai ter o resultado, porque que o motorista, o operador, não sabe operar. Não sabe usar. Não sabe usar. Então, e ele vai achar que o produto que o integrador implantou não é bom, né? Exatamente. Todo mundo é ruim. Integrador, Itamagá, ou tecnologia, todo mundo é ruim. Não funciona. Só que o cara esqueceu de apertar o botão do sistema. Então, tem que ter manuais dos usuários, muito básico, muito simples. PowerPoint, print da tela com setinha, clica aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Um fluxograma. Isso é o trabalho do integrador, não é do fabricante. Porque quem que customizou o sistema, quem que fez a operação assistida é o integrador. Isso tem que ser, essa entrega é fundamental. E sabe que esse é um ponto bacana. Então, a gente, na BHC, a gente conseguiu resolver um problema, isso há um tempo atrás, que a gente percebia que quando a gente vendia a solução de controle de acesso com biometria digital, a gente fazia a implantação, mas depois de 1, 2, 3 meses, você sentia uma insatisfação do cliente, que ele não estava feliz com o projeto. E a gente aí começou a pensar, o que está errado? Desenhamos errado, estamos vendendo produto de qualidade ruim, estamos instalando errado. E aí a gente identificou que a solução foi exatamente a gente passar a considerar um pouquinho mais de horas técnicas e fazer uma operação assistida depois que a obra está pronta. Depois que a obra está pronta, deixar lá um técnico 2, 3, 4 dias, de acordo com a quantidade de pessoas, de usuários que tem no condomínio, principalmente, porque a maior parte da insatisfação dele é que colocava o dedinho e não abria. Só que aí você ia olhar como ele cadastrou com o dedo torto. E, às vezes, no condomínio você tem um público totalmente heterogêneo. Você tem lá a criança de 14, adolescente de 14, 15 anos, você tem o mais idoso, você tem a pessoa que trabalha com produto químico, etc. e tal. Só que, basicamente, no que você, na operação assistida, você conseguiu acompanhar o cliente a cadastrar direito, ensinou ele como cadastra, como põe o dedo, como que usa, o cliente passou a ficar feliz com os mesmos equipamentos, com o mesmo tipo de instalação,
com o mesmo preço cobrado. Então, realmente, a operação assistida é uma baita sacada que os integradores podem começar a considerar nos seus custos, obviamente, de alguma forma, até cobrar do cliente, mas o benefício que traz, ele te gera de satisfação do cliente, já se paga. Aí eu só queria colocar um ponto aqui que o Zé Roberto coloca, que é como a gente conseguir provar para o cliente, como o que vocês podem aconselhar para os integradores, mostrar para o cliente que o custo que ele está tendo, efetivamente, que não é só o que ele está pagando ali no equipamento, né? O quanto, de repente, aquele investimento que ele está fazendo no equipamento pode trazer de benefício, redução de risco de algum incidente, de alguma ocorrência, aumenta a segurança dele. Como a gente conseguir mostrar isso, falar para o cliente o que é bacana, vocês estão mais próximos dos clientes, dando a consultoria para ele, o que é bacana nós, como integradores, defender para o cliente entender que não é só o que ele está pagando para a gente, ele enxergar um todo que ele vai ter de volta. A gente, na Itamagal, a gente desenvolveu uma metodologia que a gente chama de ASC, que é análise de segurança de instalação de condomínio. Né? Esta análise, ela diferencia de uma análise de risco, só a análise de risco, de maneira simplificada, está inserido dentro dela, mas a gente traz uma security score para a instalação. Então, a gente vê o tripé da segurança, recursos humanos, técnicos, organizacionais. Eu consigo dar uma nota da situação atual daquela instalação, daquele empreendimento. Aí a gente mostra se ele faz investimentos que são prioridade alta, quanto que a nota evolui. Ok? Perfeito. Isso é visual. Isso se vende. A gente já deu muito, porque segurança é muito subjetivo, tá certo? É feeling. Cada um tem dele. O que se garante se eu vou colocar agora um investimento de 100 mil reais em CFTV, controle de acesso que seja, vai me trazer aquela sensação do bem-estar que eu preciso no meu... A sensação não se calcula, né? Então, a gente tem, através do Security Score, a gente está tentando sair um pouco do mundo subjetivo e trazer isso para o dado. Ok? Então, a gente desenvolveu toda uma metodologia a respeito disso, de tal maneira que a gente consegue mostrar essa evolução da segurança conforme investimento no projeto. Então, se eu faço um investimento dos itens que são prioridade alta, eu subo de nota de 40 e vou para 60. Se vou média, eu vou para 70 e a gente entende que 85, 90 é uma pontuação super razoável de uma instalação onde que protege vidas. Então, a gente desenvolveu essa metodologia que a gente aplica nos nossos clientes com muito sucesso. Porque realmente você está trabalhando, nossos clientes são pessoas que você tem que gastar saliva, ter paciência, convencimento, eles têm que ver cores e números. Aí ele começa a se convencer de maneira diferente. E é tudo esse trabalho que a gente vem, de alguma forma, aqui dentro do CT Segurança, criar isso, né? Que a gente tanto tem programas como o próprio Condomínio Seguro, liderado aí pelo Eitan, que é ajudar o cliente, aculturar o cliente para comprar melhor, entender como as soluções funcionam. Aqui no Integrando, a gente falar com o integrador para como ele se apresentar melhor para o cliente, como levar as soluções para o cliente. E é isso que a gente vai conseguir fazer, efetivamente, o nosso mercado está mais preparado, mais pronto, entregar coisas de mais valor para o cliente e o cliente valorizar mais o que a gente faz. Eu queria fazer uma provocação aqui para ver a visão de vocês dois sobre algo que a gente sabe que, infelizmente, acontece no mercado. Eu digo, infelizmente, na minha visão, né? Mas aí eu quero ver a visão de vocês. E quando a gente passa por momentos de crise econômica, isso fica mais aflorado, que é a tal briga da cadeia de distribuição, né? Onde, de repente, está o fabricante, começa no cliente final, começar o cliente a entender que o integrador é apenas um fornecedor de mão de obra, o integrador começa a deixar de ser um integrador e vira um instalador, porque ele só vira passador de cabo e fixa equipamento, ele esquece da parte intelectual dele. Enfim, a consultoria que está lá do lado do cliente, ou seja, está mais próximo de ouvir qual realmente é o interesse do cliente, o que o cliente quer. Como que vocês enxergam isso? Para que caminho a gente precisa
de repente, caminhar e se falar para, enfim, não deixar isso acontecer? Ou, de repente, vocês entendem que não, que esse é o caminho mesmo, é fabricante vendendo para o cliente, integrador só ficar com a mão de obra? Queria ouvir a visão de vocês quanto a essa provocação aí. Fábio, manda. Bom, a nossa visão é que isso é extremamente inadequado. É totalmente inadequado. Porque quando a gente desenvolve um projeto, na verdade, a gente está pensando numa solução de continuidade para o cliente. A gente está pensando no processo como um todo. Então, quando você tem um sistema, um projeto, você tem projeto, implantação, comissionamento, entrega, depois você vai entrar com a fase de manutenção disso e a garantia. Então, normalmente, o fabricante ele vai te dar garantia balcão. Então, o que vai acontecer? Vai depender muito da boa vontade do integrador ir lá, retirar o equipamento e entregar no fabricante, para poder efetivar aquele conserto em garantia, ou aquela análise em garantia. Então, isso é totalmente inadequado, primeiro, por essa questão da garantia, segundo, porque isso quebra a cadeia, o fluxo do mercado, né? Você tem seus parceiros que vendem os seus produtos, mas aquele contrato, aquele processo mais interessante, você vai direto. Então, isso é totalmente inadequado. Nós recentemente, vivemos um problema desse tipo, onde o fabricante concorreu com integradores que estavam fornecendo a mesma tecnologia que ele vende. Então, na largada, alguns integradores já falaram, não queremos participar, nós não vamos participar. E foi assim, uma concorrência que era para ter 7, 8 empresas, teve 5, sendo que uma delas era o fabricante. Soube por um outro integrador agora recentemente que um fabricante bateu direto no cliente final dele. Ele simplesmente não vai mais comprar desse fabricante. Então, isso vai fragmentando e quebrando a cadeia de suprimentos do mercado, porque o core, o negócio do fabricante é fabricar e vender, ponto final. Mas o fabricante não tem estrutura para dar suporte técnico para o cliente final, o fabricante não tem estrutura para atender a garantia para o cliente final. Imagina se por exemplo, um grande fabricante de câmeras resolvesse vender direto para todo mundo. E todo dia tivesse 1000 ligações de suporte técnico, ele não tem estrutura. Exatamente. O que eu sempre falo é o seguinte, liga às 7h30 da noite de uma sexta-feira para o fabricante, fala que sua câmera parou. O que ele vai fazer? Entendeu? O integrador, ele mesmo às vezes não tendo no contrato dele, sendo um atendimento de horário comercial, primeiro que ele te atende. E segundo que muito provavelmente ele vai resolver seu problema. Mas como a gente somos um povo muito criativo, tá certo? Isso é verdade. Inegável. A gente inventou esse negócio do faturamento direto, tá certo? Então, o cliente pode comprar no fabricante, mas tem que aceitar pagar um BDI em cima do equipamento. Porque alguém tem que retirar, alguém tem que testar na bancada, alguém tem que fazer, depois atender na questão da garantia, a manutenção. Então, isso tem que entrar na negociação. Aceito comprar, que você compra direto no fabricante, tem uma questão tributária, mas eu tenho que ter a minha parcela do custo administrativo deste processo. Isso cai bem. Então, clientes maduros aceitam entendem isso, né? Entende isso. Porque... esse ponto bem colocado, viu, Eitan? Porque o que acontece é o cliente, isso nós integradores, a gente precisa ter isso na ponta da língua para conversar com os clientes. Ver que tanto o Fábio e o Eitan deram vários insights nessa questão de discurso para a gente falar com o cliente. O primeiro ponto é realmente a questão da garantia. O cliente, ele sempre quer uma garantia on-site, o fabricante não entrega isso, cara. O fabricante entrega a garantia balcão. Ou seja, então, ou ele entende que ele precisa do integrador porque ele precisa de um serviço que o integrador tem e o fabricante não. Não é só porque é bonito o integrador vender, não é só porque é feio o fabricante direto.
é porque o fabricante não consegue fazer o que o cliente quer. O integrador, ele somando com o equipamento do fabricante, ele consegue fazer o que o cliente quer. Então, é entender... Agora, realmente, se o cliente quer, ele vai em algum momento, seja um projeto grande, por alguma razão que nem cabe a gente avaliar aqui, ele vai comprar o produto, o equipamento direto do fabricante, ele precisa entender que tem um resto de trabalho, aí, um complemento de atividade que o fabricante não faz, que então ele precisa adquirir do integrador, né? Que aí é como o Eitan falou, que é quem vai lá pegar, quem vai entregar o equipamento, quem vai instalar, quem vai dar esse treinamento, quem vai fazer operação assistida, quem vai dar a garantia on-site do negócio. Tudo isso é papel do integrador e é por isso que a gente bate bastante nessa tecla sobre cadeia de distribuição, sobre o que cada um faz, porque eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente ter o nosso mercado mais ajustado aí e cada um fazendo aquilo do que é bom, né? Integrador não sabe fabricar. Quem é bom para fabricar é fabricante. Agora, pegar o gancho naquele assunto que você falou, o integrador tem que saber fazer aquilo que ele é bom. Isso Sim. É um ponto que eu falo para os integradores que estão nos assistindo. Não faça projetos. Perfeito, ótimo. Já tem integradores que estão aventurando fazendo projetos. Primeiramente, o cliente. Como que eu vou pedir um projeto para aquele que vai fornecer para o meu equipamento? O gato cuida do leite. E não sei se está certo ou errado. Então, tem que trazer uma visão, uma pessoa que está neutro nesse projeto. Não estamos aqui em Itamagal que vende projetos, não é isso. O conceito tem que ser isso, entendeu? Então, primeiro desenha. Ninguém vai comprar vai construir uma casa com a empresa de obra. Tem que ter um projeto de arquitetura, de elétrica, etc, etc. Mesmo conceito quando a gente fala em segurança. Mas, infelizmente, nossos clientes não entendem o processo ou querem economizar, eles vão e pedem projetos para integradores. E aí o integrador entrega um projeto mais simplificado, por isso que ele está cobrando mais barato. Ou seja, não é o que o cliente precisa. Então, é realmente isso. Então, é perfeito. Cadê o compliance? Como que eu posso fazer uma concorrência? Aí começa a ter cheiro do processo que está errado. Perfeito, todo sentido. Por isso que o caminho realmente é a gente discutir cada vez mais isso, entender os pontos, evoluir naquilo que a gente tem espaço para evoluir, como o Zé coloca aqui, o Zé Roberto, que o ponto até, Zé, nem é de quem é o mais importante ou não. Eu acho que realmente todos têm importância e a gente vai ter cada vez mais importância estando unidos, né? Então, realmente, a consultoria, o integrador, o fabricante, o distribuidor, todos são mega importantes nesse processo. E quanto mais a gente estiver alinhado no discurso, cada um alinhados com seus propósitos e pensando em realmente atender o cliente da melhor forma possível, a gente vai conseguir atender o cliente, a gente vai trazer as receitas que precisamos para os nossos negócios e a gente vai mudar a percepção para os nossos clientes sobre o segmento de segurança, vão entender cada vez mais o quanto o segmento de segurança é diferenciado e não é à toa, porque somos essenciais e porque fomos e estamos classificados como essenciais, né? É verdade. Bom, galera, a gente chegou no nosso final do bate-papo, foi muito bom, foi muito bacana, quero agradecer muito aí o Fábio, o Eitan, por ter estado aqui com a gente. Fábio, quiser dar um recadinho final, como o pessoal te acha, e depois o Eitan, fiquem à vontade. Bom, pessoal, obrigado pelo tempo de vocês, foi muito bom, foi uma experiência que eu ainda não tinha tido e gostei bastante. Curtiu participar de live, Fábio? Sim, eu já vi que eu vou ter que preparar uma iluminação melhor, o óculos que está refletindo, a tela do computador, vou ter que resolver essas questões, mas acho que o Eitan tem os caminhos para me ajudar. O que eu queria dizer é que assim, o integrador de sistemas, eu entendo que ele é uma parte extremamente importante de todo o processo, porque, na verdade, é ele quem tem as conexões com a indústria, é ele que tem as suas certificações, um assunto que a gente não conversou, mas acho importante. Verdade. É ele que tem os treinamentos junto ao fabricante, é ele que conhece todos os recursos, ele sabe tudo que ele pode tirar daquele equipamento, né? Então, portanto, ele é uma das peças mais importantes de todo o processo.
Mas, respondendo a pergunta do nosso colega, a peça mais importante desse processo é o cliente. É ele quem tem necessidade, é ele que, se tiver satisfeito, vai voltar a nos procurar, a todos da cadeia. Então, é esse recado que eu queria deixar. Foco no cliente. Muito bom. Eitan, fica à vontade. Obrigado pelo convite, Adalberto. A gente, grande prazer compartilhar conhecimento com todos os amigos que estão nos assistindo, de novo, essa oportunidade que o CT está proporcionando para a gente, para o segmento como todo. Este assunto que a gente estamos tão apaixonados, é super complexo. A gente tem cada vez compartilhar conhecimento, dividir, conhecer com os exemplos dos outros, corrigir com as falhas. A gente vai melhorando o tempo todo. Acho que estamos no caminho certo. Cada vez os projetos são melhores implantados, os integradores são mais técnicos, muito mais responsáveis. Acho que o caminho por aí. Tem um Brasil, um mar azul lá de oportunidades, e sem a tecnologia que está mais que em evidência nos dias de hoje, a gente precisa de bons integradores. Então, seja da parte administrativa, jurídica, técnica. Então, quem que decidiu abraçar este segmento, vai firme que tem sucesso. Obrigado de novo e até a próxima oportunidade. Legal. Bom, galera, obrigado por todo mundo que conseguiu acompanhar a gente, todo mundo que foi chegando, que mandou pergunta, que fez comentário. Obrigado por ter estado. Lembrando que Integrando Segurança é toda terça-feira, às 17 horas, ao vivo, aqui do canal do CT Segurança. E a semana que vem a gente vai ter 3 convidados especiais que ao longo da semana vocês vão saber. Vai ser bem bacana. Vai ser uma semana bastante especial a semana que vem aí dentro do canal do CT Segurança. Valeu, galera. Obrigado mais uma vez, Fábio. Obrigado mais uma vez, Eitan. Obrigado. Forte abraço. Até a semana que vem. Obrigado. Tchau. Começa agora mais um Integrando a Segurança dentro do canal do CT Segurança.